Fala galera do YouTube, trazendo aqui o terceiro vídeo do canal e hoje com esse livro Garota 11, da editora Suma, e a autora é Amy Suter Clark. Então, do que se trata Garota 11? A gente vai conhecer a Ellie. A Ellie é uma dona de um podcast. Ela tem esse podcast de True Crime e durante o livro nós vamos acompanhar aí a história, né? Você vai ter a história escrita ali e vai alternando com capítulos da audiodescrição do podcast dela. E nesse podcast ela vai estar na quinta temporada abordando o assunto do assassino da contagem regressiva, ou em inglês, Countdown Killer, né? E aqui no livro ele vai ficar com as siglas ACR, né? Mas acho que em inglês fica muito melhor, que é CTK, ou CTK, ou CQI. Acontece que ela vai começar a falar desse assassino. O modus operandi dele é bem estranho. Ele vai estar sequestrando umas garotas aí, e a partir do momento que ele vai sequestrando essas garotas, por exemplo, ela sequestrou uma menina lá de 14 anos, e aí a próxima tem que ser de 13, 12, e por aí vai, nessa contagem regressiva. E aí ele sequestra uma garota, depois de 3 dias ele sequestra outra. E aí no sétimo dia, a, a garota que ele sequestrou primeiro aparece em um local público morta, com toda a investigação ali, que envenenar essas vítimas com ricina, que é um veneno ali do semente da mamona, que aparece até na série do Breaking Bad. E também nós temos uma coisa bizarra, que ele vai estar açoitando aí as vítimas 21 vezes antes de chegar o momento da morte. Mas é falado que elas morrem por conta mais do veneno do que o espancamento. Mas lembrando que esse caso que ela está abordando vai ser um assassino lá dos anos 90. E o livro se passa 20 anos depois desse acontecimento. O que acontece é, ela vai ter ali uma outra pessoa que fica na produção do podcast, que é essa amiga dela chamada Tina. A Tina, ela costuma filtrar os e-mails que a Ellie recebe, porque ela recebe às vezes muitas ameaças, né, por estar trazendo à tona mais um caso de algum assassino. E depois dessa filtragem, a Ellie lê alguns e-mails e tem uma que chama muita atenção dela, que aparece um cara falando que sabe quem é o assassino. E aí vai ter nosso momento chave assim para começar a trama do livro. Ela vai atrás desse cara que trabalha na oficina e ele é ouvinte do podcast, que é o Léo. Você vai acabar descobrindo ali que ele trabalha com um outro cara, né, chamado Duane. E aí a Ellie vai na casa dele à noite, né, não conta pra ninguém, ela tá meio que ansiosa para saber, assim, para descobrir mais coisa, mesmo sabendo que pode ser não verdade, ela chega lá e ser um trote ou algo assim. Ela chega e o Léo tá caído duro no chão. Alguém atirou no cara, e aí, ao mesmo tempo, ela vê o colega de trabalho do Wayne perto do Léo fugindo. E aí ela vê que tem um pendrive, e enquanto o do Wayne foge, ela mexe no corpo do cara e acaba achando um pendrive no bolso dele. Só que assim, ela sabe que isso seria um crime, então ela não mexe mais nesse pendrive, deixa pra lá, deixa no lugar onde encontrou e chama a polícia. Na delegacia de polícia, a gente tem outros personagens ali que vão estar envolvidos com a Ellie, né? A gente tem a detetive Ayan, né, que já conhece mais tempo a Ellie, né? As duas já trabalharam juntas, e você tem um outro detetive, o Sam, que não gosta tanto da Ellie por se meter muito nesse caso do Léo, porque ela vai ficar procurando por si só, né, tipo, outras coisas sobre esse assassinato e porque o cara morreu na hora que ia falar quem que era o assassino. Outros personagens que vão ter aqui também vai ser o marido dela, que sempre está muito preocupado, que é um médico legista, então ele ajuda também muito nos episódios de podcast. Só que eu acho um personagem bem chato, que vai ficar misturando entre a, a língua espanhola e a língua do livro, né? Que no caso está traduzido, obviamente. Só que ele sempre, quando está preocupado com ela, ele fica jogando esse portunhol e você fica meio que maluco, assim. O nível de preocupação dele, assim, é plausível, mas às vezes parece mais que ele está atrapalhando o desenvolvimento, assim, do que ajudando, né? Nisso, quando a gente tem uns capítulos escritos e vai alternando, igual eu tinha dito, com os episódios do podcast, aí ele vai contando algumas coisas bem interessantes ali sobre o caso, né? Algumas vítimas, e ela consegue até uma vítima
que vai contar sobre o caso. Foi a única vítima que conseguiu escapar desse assassino da contagem regressiva, que foi a Nora Watson. A Nora ali estava junto com outra menina, e nessa questão ela conseguiu fugir pela estrada, né? E acabou encontrando uma outra pessoa que salvou ela ali, né? Meio que resgatou ela ali. E esse cara até aparece no podcast também falando sobre. Além disso, vamos ter algumas questões aí da personagem se sentir muito abalada e muito envolvida com o podcast, porque ela praticamente sabe tudo o envolvimento, né? Tipo, todo esse modus operandi do assassino. Então, são coisas que afetam ela. Vamos ter um outro destaque quando, no ano presente que se passa o livro, uma garota é sequestrada. E aí, a Ellie já fica, meu Deus, será que está acontecendo de novo? Mas aí, assim, ficaria muito na cara se fosse realmente o cara, se o cara estivesse voltando. Vamos para as opiniões aqui sobre o livro. Eu acho que a questão desse livro, ele começa muito interessante com esse episódio de podcast, mas vai chegar um momento que eu, pelo menos, não curti tanto a protagonista, porque ela tem todo esse envolvimento, ela tem toda essa coisa que eu tenho que pegar, eu tenho que pegar esse cara, é ele que tá matando de volta, esse cara quer me afetar, ele tá ouvindo podcast, então ela faz as suposições assim mais, que são as mais previsíveis de todas. E a detetive, que ela é até parceira, sempre fala assim, não é assim, não é o que você está pensando, não é desse jeito, né? Só que não é desse jeito que você está pensando, não vai seguir pelo caminho do que você quer, né? Ele falando, a Ian falando para Ellie. Só que assim, eu acho que isso deixou previsível demais alguma coisa do livro, porque chega um momento que algumas coisas a Ellie até acerta, que é aí que eu vou chegar no momento dos spoilers. Mas já vou dizendo que se eu fosse dar uma nota pro livro, seria uma nota aí 3 o livro, de 5. Mas se você não curte spoilers, esse é o momento de sair do vídeo e você chegar aqui com sua curiosidade para saber que raios é esse assassino, porque ele tem esse modus operandi. Mas vamos então aos spoilers. Vai chegar um capítulo que, além de alternar entre os audiodescrição do podcast, e aliás, você também tem audiodescrição de partes que não foram publicadas no podcast, onde ele cancelou e não publicou, quando ela está lá pensando alto e gravando a própria voz dela. Então, tem um momento que a gente vai chegar num dos capítulos que vai estar com as iniciais DJ ou DJ, e você vai ter umas datas ali no passado, bem nos anos 70 ainda. Então, você já pensa assim, opa, acho que vão começar a falar da história do serial killer. Quando ele nasceu, a mãe dele acabou falecendo ali quando pariu o DJ. Várias coisas foram acontecendo depois. Ele cresceu e os irmãos morreram. Ali acho que num passeio de barco, alguma coisa. Mas foi uma tragédia e o pai acabou ficando só como DJ, né? Foi o único filho que sobrou. O pai não falava com ele. Para conseguir a atenção do pai, ele acabou pegando a planta ali que tinha da mãe, que tinha, se eu não me engano, ou semente da mamona. Ele ingeriu e só fingiu que estava doente por outra coisa, para o pai dar atenção. O pai deu toda a atenção do mundo, só que o DJ estava tão mal que ele foi lá e falou pro pai que, quer dizer, ele falou pro médico que atendeu ele dos atendimentos que ele se autoenvenenou ali. Então, o médico sai correndo para ir no hospital, faz os procedimentos. Então, o pai dele, nessa que descobre que ele estava se envenenando para ganhar atenção, fica muito irritado com o filho. E ele era uma pessoa muito religiosa ali, então ele sempre vai estar, o pai dele vai estar citando algumas partes da Bíblia, e vai chegar nesse momento que ele vai açoitar o filho. Então é daí que vem esse modus operandi, assim, né? Do açoitamento. Mas aí, depois a gente vai avançando e tem outros capítulos do DJ. E o DJ, ele vai lembrar muito o meme que eu vou mostrar aqui, que eu vou deixar na tela aí pra vocês. Mas ele vai crescer e vai ser esse cara meio complicado. Ele vai conhecer uma garota numa faculdade
e ele vai começar a se mostrar estranho e tóxico, né? Enquanto ele encontra essa garota de novo, ele fica muito emburrecido, assim, fica puto que essa garota que acha, se eu não me engano, ele já tinha pedido em casamento, ele vai reencontrar ela e ela vai estar casada com outra pessoa, então ele fica irritado e sai dessa festa, né, da faculdade e tal. Ter sua primeira vítima ali, que não necessariamente vai ser uma mulher, vai ser uma garota, vai ser um outro estudante ali da faculdade dele, e aí a gente tem um plot twist, porque você falar do livro do serial killer não necessariamente, né, você vai revelando algumas coisas, não necessariamente é um plot twist, é alguma coisa assim, mas um grande plot twist, assim, é que a Nora Watson, a única vítima que escapou do assassino da contagem regressiva, é nada mais, nada menos que a protagonista, a Ellie. Então, o nome completo dela é Leonora Watson. Então, ela só ficou com Ellie e tirou o Nora. Eu não cheguei a pensar nisso. Eu vi algumas outras reviews do livro e vi gente falando que foi previsível. E eu não achei previsível porque eu achei que seria previsível demais isso acontecer, entendeu? É porque durante o livro ela fala que sempre ela fala de algumas coisas, parece alguns detalhes, alguns pensamentos delas traumáticos que vão aparecendo durante o livro. E eu tô assim, pô, ela deve ter acontecido uma coisa muito ruim no passado com ela. Só que eu não cheguei a pensar que ela fosse a própria vítima do serial killer, porque eu achei assim, pô, seria tão previsível isso acontecer, mas de fato ela foi a vítima e a vítima que conseguiu escapar. É outra coisa que acontece, um fator muito importante. Ela cuida, né, dessa filha, dessa amiga que ela leva para as aulas de piano, que é a Natalie, que acho que vai ter os seus 11 ou 10 anos, né? Por isso, garota 11. E aí ela vai ser sequestrada também. Eu tinha falado que o outro menino é sequestrado nos tempos atuais, e logo em seguida ela é sequestrada e fala, porra, é um assassino da contagem regressiva. Só que essa primeira garota que ele sequestrou, né, nos dias atuais, é uma garota chamada Amanda, e ela vai aparecer muito morta mais cedo do que no sétimo dia, que costuma acontecer da pessoa aparecer morta em público, né? O corpo jogado ali em público, em algum lugar público. E vai acontecer antes. Então eles vão começar a achar, a polícia vai começar a achar que é um assassino copiador ali, né? Um copycat killer. Então, assim, seguindo, eles vão descobrir que não. Enquanto a Ellie tá pesquisando outras coisas, finalmente eles resolvem olhar o pendrive, mas nessa, a própria Ellie já descobriu onde que estava a casa do serial killer, uma das casas. Porque ele era uma das pessoas que está envolvida, uma mulher, aquele personagem lá da oficina, o Léo. O Léo tinha uma namorada que tinha vazado com esse cara, e esse cara era o assassino da contagem regressiva. Nesse caso, ela vai para casa do cara, não encontra a Natalie, né, que ela cuida dessa menina, ela não vai encontrar a mulher atual do assassino que tá lá, que vai estar transtornada, né? E aí depois é falado que o pendrive, por muito tempo a polícia resolve abrir os dados desse pendrive. E aí no conteúdo do pendrive você tem diversas prints, né, fotos de diário da mulher do Léo, que acabou fugindo com o ACR, e lá vai estar alguns detalhes, e tem uma foto que não tem descrição nenhuma, que é uma foto de uma cabana velha, e essa cabana velha é onde o ACR tá com a Natalie, e aí você tem esse standoff no final, né, que entre a detetive Aryan, o serial killer que está apontando a cabeça, apontando a arma na Natalie, enquanto a Ellie vai estar tentando conversar com ele, e nesse momento a Ellie vai ficar provocando o assassino até ele tirar a arma da cabeça da Natalie e apontar para Ellie, e nesse momento o Ace toma um tiro e morre pelo tiro da detetive Aya. E nesse meio tempo, o Sam, o detetive, ele toma um tiro do ACR. Aí, no final, o que que acontece? Ellie resolve deletar a temporada inteira do ACR por causa dos traumas, porque o último recado que a Natalie deu, a Natalie, a pequena garota, chegou a dar uma entrevista para o podcast e fala que não foi legal a ele trazer essa questão do assassino, que só fez ele querer voltar, esse monstro voltar. Então, ele resolve deletar a temporada, mas ela fala que vai continuar
com o trabalho dela, procurando outros monstros por aí. Mas assim, se você procurar outros monstros, você vai acabar meio que ressuscitando esses monstros, igual você fez com o seu algoz aqui, que era o ACR. Então, nesse caso, para mim, não fez sentido ela deletar uma temporada inteira e continuar. Mas assim, é claro, eu acho muito difícil você fazer um podcast hoje de, sei lá, de true crime e ter um assassino que nunca foi pego, esse assassino vai voltar. A mesma coisa deve ser, sei lá, gravar um podcast falando sobre o Zodíaco e esse cara aparecer, mas eu acredito que esse caso aí o cara tá morto. Mas é muito difícil uma pessoa voltar. Eu posso dar até um exemplo de um podcast. Quase vai nessa linha, assim, né, de falar sobre uma pessoa que não foi pega, que seria o caso Evandro. Mas isso eu vou deixar para outro vídeo, porque eu pretendo é, fazer uma análise ali do livro do Ivan Mizunzuki, que é o criador do podcast, né, do caso Evandro, que é um podcast, assim, fora do comum, assim, é um dos melhores podcasts true crime que eu já escutei, assim, muito envolvente, plot twists, assim, incríveis, todo mundo, assim, tem que escutar, é muito bom, mas uma coisa, assim, que só aconteceria aqui na ficção mesmo, talvez um assassino voltar porque você tá falando dele, mas nesse caso vai continuar 3 a minha nota, ou quase um 2,5, porque tem coisas bastante previsíveis aqui, fica muito na cara as coisas, esses recursos que a autora tenta chegar ao final, tenta encontrar, são sempre coisas muito que você já previa, tirando o plot twist que dela ser a vítima, né, é uma coisa que assim, eu descartei por ser muito previsível. Então é isso, galera. Garota 11, esse foi o review. Vou ficando por aqui até o próximo vídeo. E se inscreve aí no canal para eu estar analisando mais livros e outras coisas mais. É isso aí. Até mais.